Você sabe qual é o maior mal da civilização? Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba a resposta. Olá, que bom que você está conosco, que bom que estamos juntos. E hoje, Marcelo Garcia Colling, para discutir, para conversar no nosso bate-papo sobre esse tema que se constitui talvez o grande desafio, o grande mal de toda a nossa civilização. Claro que nós estamos falando, Marcelo, do egoísmo. Parece que, mais do que nunca, concordam hoje pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, que nós vivemos o fenômeno da egolatria, do egoísmo. Vamos refletir então um pouco sobre esse tema. Muito bem-vindo, Marcelo. E como é que a gente pode reconhecer, como é que a gente pode caracterizar ou definir o egoísmo? A gente podia pensar sobre diversos ângulos, né, a ideia do egoísmo. Mas acho que o essencial é a gente partir de um princípio. Quando eu coloco os meus interesses em detrimento dos demais, quando eu paro de pensar nos outros para garantir o meu, eu estou sendo egoísta com aquela minha atitude. Porque, às vezes, aquilo que você precisa fazer para você não interfere em nada com as outras pessoas. Agora, em algumas vezes, não. Algumas vezes, quando você adota um comportamento, uma atitude, toma uma decisão, você pode acabar prejudicando até as outras pessoas, tirando a oportunidade delas ou trazendo algum prejuízo mesmo com aquela sua atitude. Então, a atitude egóica, ela tem uma característica. Eu estou pensando em mim e os outros que pensem nos seus. E isso, inclusive, tem sido apontado como talvez um dos maiores incentivadores do crescimento. Porque se cada um está pensando só no seu, quem vai pensar no meu? Se não tem ninguém pensando no meu, eu não pensar no meu também. Então, a gente vê que socialmente a gente vai criando bordões nesse sentido. Cuide do seu, porque os outros vão cuidar dele. Se você não fizer a tua parte, quem vai fazer por você? E daí isso tem feito com que a gente crie uma sociedade cada vez mais egoísta. Quando você fala em crescimento, é o crescimento do egoísmo. Crescimento do egoísmo. Então, ele vai se tornando uma coisa que está na moda. As pessoas são convidadas a serem egoístas todos os dias. Então, uma característica social nossa que marca muito bem como o egoísmo é presente é a competitividade. Você viu como a gente transforma quase tudo numa competição? Às vezes a pessoa ela está precisando comprar alguma coisa para ela, mas ela não está preocupada só em comprar para ela, está pensando que o que ela vai comprar para ela ou seja mais barato do que o outro pagou pela mesma coisa, ou seja melhor do que o outro fez. Então a gente transforma tudo numa competição. As crianças são convidadas a lidar com tudo na escola como uma competição. Elas têm que escrever primeiro, falar primeiro, andar primeiro. Terminar a prova antes, tirar a nota mais alta. E quando eu digo que há uma competição, naturalmente eu tenho vencedores e perdedores. E isso vai estimulando cada vez mais esse sentimento do egoísmo. E o egoísmo tem destruído com a nossa civilização. Porque quando eu paro para pensar e me coloco no centro de tudo, eu necessariamente tiro do centro outras coisas da minha vida, porque eu tenho que estar lá. E a civilização só funciona se for pensada enquanto civilização. Agora, se cada um está pensando no seu, quem pensa na coletividade? Quem pensa nos caminhos que são as soluções de grande porte, de grande monta? Quem está disposto a abrir mão de um ganho individual em favor de um ganho coletivo? Agora, se a gente não aprende essas coisas, a civilização como um todo vai caindo, vai se despedaçando. O que se torna evidente de imediato nas famílias. As famílias vivem um fenômeno hoje de divórcio que nunca foi visto igual. Desde a década de 50, quando houve uma ideia de que nós precisamos ser um pouquinho mais liberais nos relacionamentos, não podemos ficar com essa ideia de que nós estamos presos, às vezes, às coisas que realmente causam sofrimento. Às vezes, uma família, para ficar junta, todos os seus membros estão sofrendo demasiadamente. Então, nós não podemos mais ficar presos a essas coisas. Precisamos ter a oportunidade de quebrar com isso um pouco. Ok. Só que daí descambou num sentido que hoje as pessoas se separam, as famílias se diluem por pensamentos egoístas pequenos. Cada um só está pensando em si, ninguém está pensando no sucesso da família e, naturalmente, ela vai se dissolvendo, ela não tem amálgama. Porque o que é amálgama? Então, o que faz o relacionamento colar? É o afeto que eu dou, não o que eu recebo.
É interessante isso, né? Porque nós temos essa tendência, assim, eu gosto daquilo que eu recebo. E a gente acha que o que cola é receber. Mas não, o que cola é dar. O pai se cola ao filho de uma maneira incrível porque ele se dá inteiramente. A mãe se conecta na doação que ela faz. Quando eu vou indo para a lógica do egoísmo, eu dou para mim. E dou para os outros quando sobra e olhe lá. E daí eu vou perdendo essa cola, essa amálgama, porque eu não grudo os outros. E daí as famílias vão se despedaçando e a sociedade vai se desconjuntando em consequência disso. Alguns exames, algumas análises críticas sobre os problemas da violência urbana dizem que o egoísmo engendrou um comportamento indiferente em relação à dor do outro, ao sofrimento do outro. Nós vemos isso presente na arquitetura, né, na engenharia de segurança, da segurança, né, nos carros que têm dispositivos para rapidamente levantar seus vidros, blindar e a gente se privar do contato, encarar todo mundo como ameaça, todo mundo como um risco, até as crianças que no semáforo às vezes nos pedem coisas são uns monstros, né, verdadeiramente. Agora, como há uma sede do contato, uma sede do afeto, do carinho, do amor, do relacionamento, se eu nego, eu vou forçar o outro, alguns dizem, a buscar de outra maneira, e às vezes a maneira é violar, a maneira é violenta. Então, Marcelo, a gente faz um pequeno intervalo e volta para examinar o quanto a nossa sociedade se tornou uma sociedade violenta e talvez, como raiz disso, até o egoísmo. E vamos tentar entender como sair dessa, né? Como sair dessa, isso que é importante. A gente já volta, fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Voltamos do intervalo com a segunda parte da entrevista de hoje, que tem por tema o maior mal da civilização. Confira! Muito bem, estamos de volta. E estamos falando sobre um tema que é considerado o grande mal, o grande vício, o grande monstro devorador da nossa civilização. Talvez a causa real de todas as desgraças e da infelicidade da nossa sociedade, do passado e moderna. Sim. Há quem diga, Marcelo, que no passado, por exemplo, João, que escreveu o Apocalipse, o último livro que compõe a Bíblia, escreveu isso com mais de 80 anos, fixou o número 666 como sendo o número da besta. Mas o número, segundo estudiosos, e o Haroldo Dutra Dias me parece que é o grande estudioso do assunto, é o primeiro brasileiro a traduzir o Novo Testamento diretamente do grego para a nossa língua portuguesa, e há quem diga que João falava exatamente de um comportamento egoístico, né? Ou seja, o 6 representando o homem, ele é colocado 3 vezes ainda, 6, representa um comportamento egoísta, onde eu tiro tudo do centro, inclusive Deus, e me coloco como centro de todas as coisas. Mas a pergunta é a seguinte, se é tão ruim assim, se é um monstro, se é a grande chaga social, por que a gente continua sendo egoísta, Marcelo? Me parece que talvez o ponto central seja que nós andamos pela vida iludidos mesmo. Nós andamos iludidos pela matéria. A gente se deixa ver somente pelas coisas. E daí a gente cai numa lógica perigosa. Então, se a gente for sair daqui e fazer um lanche e só tiver um pedaço de pizza, ou ele é meu, ou ele é seu. Se eu abrir mão de metade do meu pedaço, essa metade você vai comer, aquela metade eu não recupero mais para frente. Então, quando a gente olha para as coisas materiais, sobre a lógica da materialidade, a gente vê que as coisas são muito finitas. Então, nessa ânsia de defender e de querer ter para si, a gente vai entrando pelos comportamentos egoístas. Então, a gente se coloca como aquele que precisa ser servido, aquele que precisa ser garantido em primeiro lugar. Então, o meu raciocínio é que, para a gente conseguir mudar essa lógica, a gente vai ter que começar na família mesmo. É muito difícil para nós darmos esse salto e irmos amar a humanidade como um todo, todos iguais, de uma hora para outra. Acho que foi por isso mesmo que Deus criou a família, porque a gente não teria condições de amplificar o sentimento para que ele se mantivesse o mesmo e pudesse abarcar todas as pessoas. Então, a gente vai treinando ali mesmo na nossa família. Então, eu me tiro e coloco a família. Aqueles que já conseguem colocar a família vão colocando um pensamento maior no centro, né? Então, aqueles que já conseguem ter uma visão social, tragam Deus de novo para o centro. E essa é uma questão interessante, porque quando a gente pensa em servir a Deus,
Algumas pessoas pensam naquela vida contemplativa, aquela vida parada, e pensam... Do sacerdote, do pastor religioso, né? E como eles pensam em Deus sentado numa cadeira lá também, esperando ser servido por nós. Quem somos nós diante de Deus? Agora, eu queria dar um nó na nossa cabeça para parar para pensar, em primeiro lugar, no seguinte. Eu estou com medo porque eu tenho coisas. E eu tenho medo de dar, às vezes, para minha própria família, para alguém que eu encontro na rua que, evidentemente, está precisando, ou para uma causa maior que simbolize Deus. Agora, os Espíritos nos levam a pensar do seguinte modo: e aquilo que você tem é teu mesmo? Primeiro, você tem como garantia que você vai estar de posse dele amanhã? Em primeiro lugar, dá para pensar assim? Aquele que é teu carro, a tua casa, você tem como ter certeza que amanhã ele vai estar com você mesmo, mesmo sem você morrer, hein? Digo, você vivo, você no corpo, não tem garantia nenhuma. Como é que aquilo veio parar em você? Como é que aqueles talentos foram colocados à sua disposição? Então, Emmanuel trabalha isso de uma maneira interessante no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel é um espírito que escreve pelo Chico Xavier. E ele está trabalhando a prece, a oração dominical. E na oração dominical a gente diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Porque Deus nos dá todas essas coisas. Então, Deus nos dá e só pede que nós usemos bem esse recurso. Ele não está pedindo que a gente pegue algo que é nosso e dê para Ele. Não, Ele está pedindo simplesmente: olha, eu estou colocando recursos na tua mão. Mobilize esses recursos de uma maneira construtiva, que ele não beneficie só você. Você é meu instrumento junto daquelas pessoas. Então, todos os recursos que nós temos na vida, e quando eu falo em recurso, eu não estou falando só do dinheiro. Eu estou falando do dinheiro, estou falando da nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Ela é espiritual, mas ela podia estar limitada pelo meu corpo físico. A nossa alegria, a nossa esperança na vida, o otimismo. Quantas coisas. E o próprio tempo. O tempo é um recurso preciosíssimo que Deus coloca à nossa mão. E a gente tem usado bem, empregado bem o tempo, ou a gente tem usado o tempo só para se satisfazer? Quantas horas da minha semana eu realmente dedico a algum interesse que não seja meu imediato? Se eu tenho 168 horas por semana, será que eu tiro talvez 15% para ajudar alguém? Seria umas 3 horas fazendo um serviço que não é por mim, é usando esse recurso, tempo. O tempo é um recurso em favor dos outros, pegando os talentos que eu tenho e mobilizando em favor dos outros. Você vê que quando a gente para pensar que Deus nos dá todas essas coisas, que até o tempo na vida é Ele que controla e não nós, a gente pode influenciar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, de acordo com os nossos comportamentos, mas está no controle dele essas coisas todas. Eu fico pensando assim, não é uma questão de justiça e gratidão a gente usar bem esses recursos? Enquanto que as pessoas vão e matam o tempo, até fala, né? Não, vamos matar um tempo. As pessoas usam esse recurso e estão matando mesmo recursos preciosos. A gente que tem como ideal não fazer nada. Então, se eu quero desconstruir o egoísmo, eu preciso começar a dedicar do meu tempo às outras pessoas, que é um recurso imediato que eu tenho, da minha capacidade intelectual, do meu sentimento. Se eu puder levar um consolo, um ombro, uma palavra de amparo, ou um ouvido que acolha a outra pessoa. Se precisar do sustento de um prato de comida ou de uma blusa, tudo bem, eu também posso fazê-lo. Mas é necessário que a gente comece a mudar essa lógica social. E mudando, a gente sirva de exemplo para aqueles que convivem conosco e que estão no nosso lar, que no começo podem até estranhar essas nossas atitudes, mas que vão se deixar levar. Porque quando a gente coloca esse sentimento em movimento, a gente não prende esse recurso dentro de nós, ele vai se multiplicando de uma maneira que a gente não imagina e funciona como aquele amálgama que a gente falava. E nos prende aos outros e nos prende a coisas boas. E nos fixa, em última instância, a felicidade em si. Porque só tem um jeito de eu conseguir me manter em plena felicidade, é deixar esses recursos que Deus me dá em movimento constante. Deixar esse afeto, essas energias que eu tenho, fluírem pelo sistema, fazendo construções que estejam ao meu alcance naquele momento. Se você tem condição de, com o seu pensamento, construir alguma coisa, fazer um projeto, faça. Se você é de pôr a mão na massa e construir, construa. Se você só pode dar um abraço, dê. Mas coloque isso em movimento. E aí você vai conseguir
entrar numa outra sintonia e conseguir rendimentos que o egoísta, no fundo, deseja para si, mas só não sabe como conseguir. Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma grande lição. E a você que nos acompanhou, a nossa gratidão. Permaneça conosco, porque o programa continua.